Olha, a gente vai mergulhar agora numa das histórias mais bizarras e, sério, inacreditáveis da história militar. Sabe, parece até piada, né? Mas essa pergunta aí, ela foi respondida e de um jeito bem real e definitivo lá na Austrália Ocidental. Pois é, essa é a história, inacreditável, mas totalmente verdadeira, da Grande Guerra dos Emos. Mas espera aí, como é que uma coisa dessas acontece? Bom, tudo começou com o que a gente pode chamar de tempestade perfeita de crises. Uma crise econômica, uma crise ambiental e, para fechar, uma crise animal. Olha, o cenário para esse confronto foi se montando com uma série de desastres. Primeiro, pensa só, veteranos da Primeira Guerra Mundial ganham as terras bem áridas para tentar a vida plantando trigo. Logo depois, vem a Grande Depressão e o preço do trigo despenca, acabando com qualquer chance de lucro. E aí, o golpe de misericórdia? Uma seca terrível que obrigou os animais selvagens a procurar comida e água justamente onde os fazendeiros estavam. E a gente não está falando de pouca coisa, não. A escala dessa migração era impressionante. Não eram só umas aves perdidas, era um verdadeiro exército de 20 mil emus, famintos e com sede, marchando direto para as fazendas. Imagina o desespero dos fazendeiros que já estavam no limite. Essa invasão foi a gota d'água, porque os emos não só comiam as plantações, eles simplesmente passavam reto pelas cercas, destruindo tudo. E o pior, o buraco que eles deixavam abria caminho para outra praga, os coelhos. A situação estava ameaçando o sustento de todo mundo ali. E aí vem o ponto-chave da história. Como é que o governo resolveu lidar com essa crise? Em vez de pensar num controle de pragas normal, eles escolheram uma solução, digamos, militar. E essa imagem aqui mostra perfeitamente o desequilíbrio, pelo menos no papel. De um lado, o exército, um major, 2 soldados e 2 metralhadoras. Do outro lado, uma ave gigante que não voa, mas que é surpreendentemente ágil, rápida, com táticas de fuga e, como eles logo descobririam, uma resistência impressionante. E a operação foi aprovada sim de forma bem casual. O ministro da Defesa chegou a dizer que as aves seriam um bom treino de tiro ao alvo. A confiança era tanta, mas tanta, que eles até chamaram um cinegrafista para filmar o que achavam que seria uma vitória fácil. Só que os planos do exército foram por água abaixo bem rápido quando eles deram de cara com a estratégia nada convencional dos emos. Foi um fracasso atrás do outro, de um jeito que chega a ser cômico. Tentaram uma emboscada, os emos se dividiram em grupinhos e fugiram para todo lado. Foram esperar eles perto de uma represa, a metralhadora travou. Decidiram montar a arma num caminhão para perseguir. As aves corriam mais que o caminhão e o terreno era tão ruim que era impossível mirar. A cada tentativa, os emos pareciam estar um passo à frente. A coisa chegou a um ponto que os observadores militares começaram a relatar, com uma mistura de frustração e admiração, que os emos pareciam organizados. Chegaram a dizer que cada bando tinha um líder, uma ave que ficava de vigia. Ou seja, estavam basicamente atribuindo táticas militares às aves, o que só mostra o quão perdidos eles estavam. E não era só impressão. O próprio comandante da operação teve que admitir. Ele disse que os emos enfrentavam as metralhadoras com a invulnerabilidade de tanques. Chegou a compará-los a guerreiros zulos. Isso mostra um nível de respeito, mesmo que a contragosto, que as aves conquistaram no campo de batalha. Bem, como era de se esperar, a campanha virou um desastre de relações públicas. E os números? Os números. Eles contavam a história de um fracasso monumental. Olha só isso! Depois de disparar 2.500 tiros, o exército mal tinha feito um arranhão na população de emos. O saldo era claro: 2.500 tiros para conseguir uns 50 abates. Isso virou motivo de piada na imprensa e uma vergonha enorme para os militares. E mesmo com todo esse fracasso e a gozação da imprensa, a situação dos fazendeiros continuava desesperadora. Então, a pressão política foi tão grande que o exército foi mandado de volta. Sim, para uma segunda tentativa. E essa segunda tentativa, entre aspas, foi mais bem sucedida. Mas olha, a operação ainda era super ineficiente. Eles gastaram quase 10 mil tiros para bater menos de 1.000 emos. A média era de 10 tiros para cada emo. Um custo altíssimo e, ainda assim, não resolveu o problema de verdade. E para fechar essa história com um toque final de comédia, um dos fazendeiros mandou a conta para o governo. Ele cobrou pelos danos na fazenda,
pela comida dos soldados e pelo conserto do carro dele, que, segundo a conta, quebrou por causa da boa condição física das tropas. Ou seja, os soldados estavam pesados. Isso resume perfeitamente o quão absurda foi toda essa operação. Ok, então se a intervenção militar foi esse fiasco, como é que o problema dos emos foi resolvido de fato? E qual é o legado que esse conflito tão esquisito deixou para trás? No fim das contas, a solução não veio dos militares, mas sim dos civis. Primeiro, o governo criou um sistema de recompensas, o que incentivou a caça de um jeito muito mais eficaz. E no longo prazo, a solução definitiva foi a boa e velha engenharia, a construção de cercas mais fortes e a prova de emos. Hoje em dia, essa história toda sobrevive, mas não como uma mancha na história militar da Austrália. Pelo contrário, virou uma fonte de fascínio e, claro, muito humor na cultura popular. A Guerra dos Emos é um dos memes históricos mais famosos da internet, um verdadeiro símbolo do inesperado. E a Guerra dos Emos deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? O que essa história diz sobre a relação da humanidade com a natureza quando uma operação militar inteira é derrotada pelo simples instinto de sobrevivência de uma ave? É um lembrete ao mesmo tempo cômico e profundo de que, às vezes, a natureza simplesmente vence.